autoridades civis, militares e da Força Expedicionária Brasileira, homenageados seus familiares e amigos, representantes de entidades de classe, senhoras e senhores, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Em nome do excelentíssimo senhor deputado Júnior Mock, presidente deste parlamento e dos proponentes desta sessão solene, excelentíssimos senhores deputados, Dr. Jorge Takimoto e deputado Lídio Lopes, recebemos todos nesta Casa de Leis para a cerimônia em homenagem ao Dia da Vitória e entrega da Medalha do Mérito da Força Expedicionária Brasileira da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul. Para compor a mesa desta sessão solene, vamos receber o proponente, excelentíssimo senhor deputado Lídio Lopes. Convidamos o coronel Flávio dos Santos Lajoia Garcia, comandante da 9ª Região Militar, neste ato representando o general de Exército José Luiz de Freitas, comandante militar do Oeste. Convidamos o coronel Aloísio Pires Ribeiro Filho, comandante do Colégio Militar de Campo Grande. Convidamos o professor sociólogo Paulo Eduardo Cabral, presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso do Sul. E agora, carinhosamente, vamos receber os ex-combatentes da Força Expedicionária Brasileira, senhor Agostinho Gonçalves da Mota, presidente da Associação Nacional dos Veteranos da Força Expedicionária Brasileira, FEB, Seção Mato Grosso do Sul, e senhor Januário Antunes Maciel, ex-combatente da Força Expedicionária Brasileira. Esta sessão solene está sendo transmitida ao vivo pela TV Assembleia de Mato Grosso do Sul, TV a cabo da NET, Campo Grande e Dourados. Estamos ao vivo no canal 9. Registramos a presença do coronel Carlos Alexandre de Souza, subchefe do Estado-Maior do Comando Militar do Oeste, do promotor de justiça, Dr. Maurício Meceles Cabral. Senhor Dr. Marcos Cardoso, neste ato representando a Associação dos Formandos pela Escola Superior de Guerra ADESG. E agora convidamos aí senhor Januário Antunes Maciel, que está chegando para compor a mesa desta sessão solene. Senhoras e senhores, teremos a execução do exórdio de presença de ex-combatente como forma de homenagear todos os brasileiros que lutaram na Segunda Guerra Mundial. E, na sequência, teremos a execução do hino nacional brasileiro, letra de Joaquim Osório Duque Estrada e música de Francisco Manuel da Silva, realizado pela Banda de Música do Comando Militar do Oeste, sob a regência do mestre de música Antônio Aparecido de Lazari, primeiro-tenente regente da Banda de Música da Base de Administração e Apoio do CMO.
Senhoras e senhores, para a abertura oficial desta sessão solene, anunciamos o proponente, excelentíssimo senhor deputado Lídio Lopes. Muito boa noite a todos. Invocando a proteção de Deus, em nome da liberdade e da democracia, cumprimento a todos e declaro aberta a sessão solene da minha proposição e do deputado Jorge Takimoto para a entrega da Medalha do Mérito à Força Expedicionária Brasileira, da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul, instituída pela Resolução número 10, de 3 de maio de 2005, a ser concedida a pessoas ou entidades cujos trabalhos ou ações merecem especial destaque na difusão das atividades da Força Expedicionária Brasileira durante a Segunda Guerra Mundial e aos que tenham prestado serviços relevantes por meio de atividades ou contribuições à Associação Nacional dos Veteranos da FEB, Seção Mato Grosso do Sul. Sejam bem-vindos à Assembleia Legislativa, Casa de Leis e da Cidadania. Solicito ao cerimonial que prossiga com as formalidades programadas para essa cerimônia e as informações protocolares de registro de presença. Registramos a presença do senhor Olavo da Silva Oliveira Neto, consultor jurídico da União em Mato Grosso do Sul. Professora Marilena Dias Barreto dos Reis, presidente do projeto Rondon, aqui em Mato Grosso do Sul, e do acadêmico Carlos Henrique dos Santos, diretor executivo do projeto Rondon em Mato Grosso do Sul. Esta sessão solene está sendo transmitida ao vivo pela TV Assembleia de Mato Grosso do Sul, TV a cabo da NET, Campo Grande Dourados, Canal 9, no portal al.ms.gov.br e pela Rádio Assembleia. Após este evento, a gravação será disponibilizada no YouTube, no canal da TV ALMS. Esta presidência concede a palavra ao coronel Wellington Corlete dos Santos, historiador e vice-presidente da Associação Nacional dos Veteranos da Força Expedicionária Brasileira, FEB. Excelentíssimas autoridades, senhoras e senhores, convidados, boa noite. Antes da participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, houve quem dissesse que era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil e a guerra. Logo depois da Segunda Guerra Mundial, houve quem dissesse que eles haviam ido para a Itália para passear. Hoje, há quem acredite que o Brasil não participou da Segunda Guerra Mundial. Nada se fala nas escolas, nada se fala nas mídias, nada se fala nas ruas. Olhos cegos, mentes incultas e corações incrédulos sempre estiveram presentes, dificultando os destinos de nossa nação. E, lamentavelmente, sempre estarão. 73 anos se passaram desde o dia 8 de maio de 1945, o dia do final da Segunda Guerra Mundial na Europa, o dia em que a paz, a liberdade, a igualdade e a fraternidade venceram a guerra, a coerção, a desigualdade e a brutalidade. Não sem sacrifícios. Ei-los aqui, testemunhas vivas de que é possível vencer inimigos considerados invencíveis por todos e até mesmo tempo. Ei-los aqui, alguns dos nossos veteranos da Segunda Guerra Mundial, verdadeiros heróis brasileiros. Senhor Agostinho Gonçalves da Mota, 93 anos. Senhor Januário Antunes Maciel, 96 anos. E temos outros vivos, totalizando 6 veteranos aqui em Mato Grosso do Sul. Diversas nações do mundo anualmente comemoram com grandes solenidades e festas essa data. No Brasil, o Decreto-Lei número 7.532, de 7 de maio de 1945, estabeleceu o dia 8 de maio como o dia da vitória. Coerente com os fundamentos e princípios de respeito à cidadania, à dignidade da pessoa humana, à prevalência dos direitos humanos, a defesa da paz, de repúdio ao racismo e a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade estabelecidos na nossa Constituição Federal, reafirmamos agora, solenemente, esse compromisso com as futuras gerações do nosso país. Se hoje, olhos cegos, as mentes incultas e os corações incrédulos, mais uma vez, se interpõem ante os nossos objetivos, criando grandes dificuldades, estudemos a nossa história, ouçamos os nossos antepassados. Hoje, talvez,
os problemas e estratégias sejam diferentes, mas a solução é a mesma: cidadania, patriotismo, união, tranquilidade, trabalho dedicado e fé nos destinos do Brasil. E cito como exemplo um fato curioso ocorrido nesta semana, quando o senhor Newton Guido visitou Aquidauana e Campo Grande. Que forças e valores teriam feito o senhor Newton pedir à sua família, como um desejo final de sua vida, que o trouxesse para Aquidauana para visitar o 9º Batalhão de Engenharia de Combate, apesar dos seus cansados 94 anos, apesar de ter sido acometido recentemente por um AVC, apesar de ser cadeirante e apesar de viver em Goiânia, no estado de Goiás. Que forças e valores o teriam feito agir dessa forma? São as mesmas forças e valores que deveriam estar nas mentes e corações de todos os brasileiros, mas que lamentavelmente não estão. Por estes motivos é necessário rememorar, e é com grande alegria e patriotismo que nos reunimos nesse momento, nesta Assembleia Legislativa, Casa do Povo, para homenagear o nosso passado, para cultuar a paz, a liberdade, a igualdade, a fraternidade e a cultura, e principalmente para celebrar o futuro. A Força Expedicionária Brasileira, FEB, foi instituída em 9 de agosto de 1943, com 25.334 brasileiros, carinhosamente chamados de pracinhas, oriundos dos mais diversos rincões do Brasil e de todas as classes sociais, de ambos os sexos e das mais diversas origens, os quais foram enviados à Itália entre os anos de 1944 e 45 para lutar na Europa, ao lado dos países aliados durante a Segunda Guerra Mundial, contra a intolerância e o racismo das ideologias nazifascistas. Neste contexto, coube ao Mato Grosso do Sul, na época integrando o antigo Estado Uno de Mato Grosso, a tarefa de mandar para a guerra na Itália o 9º Batalhão de Engenharia de Combate, o Batalhão Carlos Camisão de Aquidauana, composto por 679 militares. Além do 9º Batalhão de Engenharia de Combate, o Mato Grosso do Sul contribuiu com diversos pracinhas que integraram outros regimentos de outros estados, totalizando quase 1 milhar. Mais do que apenas vitórias militares na Itália, a Força Expedicionária Brasileira trouxe para o Brasil as verdadeiras concepções de liberdade, democracia, Estado democrático de direito e de vitória. Para o Brasil, essas concepções se materializaram com o fim do Estado Novo, em 1945, e com a redemocratização e Constituição de 1946. A Medalha do Mérito Força Expedicionária Brasileira, que neste momento é outorgada por esta Casa, homenageia, antes de tudo, os fatos históricos que devem ser sempre lembrados e dignificados pela posteridade, e os princípios de defesa da paz com liberdade, de defesa dos postulados democráticos e das liberdades fundamentais, e o cultivo do espírito fraternal de solidariedade humana. Nós podemos e devemos fazer o nosso destino, então façamos o melhor, porque do nosso passado de glórias surgirão a força e inspiração para curar a cegueira dos cegos, aculturar os incultos e colocar fé nos corações dos incrédulos, desafiando todas as dificuldades e construindo um belo futuro para a nossa nação. Muito obrigado. Assistiremos a seguir um vídeo, o espaço documentário elaborado pela TV Assembleia sobre a participação da Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra Mundial. Para a formação das Forças Expedicionárias Brasileiras. Chegou na hora de falar, você vai para a guerra, muda completamente a mentalidade da pessoa. Estava convivendo com a minha namorada, meus pais, né? Então, houve muitos conselhos. Mau conselho para desertar, eu falei, não, eu estou espiritualmente, eu estou apto para ir para a guerra.
Agostinho, Isidoro e Manuel estavam entre os 679 representantes do então Mato Grosso, que foram para a Itália lutar contra os nazistas e fascistas. A força expedicionária só foi enviada para os campos de batalha quando o Brasil sofreu ataques em alto mar. O Brasil optou por seguir os aliados americanos, ingleses e franceses, e a partir daí o Brasil começou a ter os seus navios mercantes atacados. Então, no total, o Brasil perdeu 35 navios no Oceano Atlântico, que foram torpedeados, foram quase 2.000 mortos naquele período. Aníbal Benévolo, Itagiba, Arará. Até que no dia 22 de agosto de 1943, o Getúlio Vargas, que vivia o Estado Novo, declarou guerra à Alemanha, e a partir daí a FEB, a Força Expedicionária Brasileira, que foi um dos esforços, começou a ser formada. Depois de atravessar o Atlântico minado de explosivos poderosos e submarinos de tocaia, o navio transporte entra com os pracinhas do Brasil na Baía de Nápoles. Eu atirei muito, eu era do morteiro, dei muitos tiros de morteiro. Agora eu não via se matava alguém ou não, porque a bomba caía lá longe, né? De longe a gente via o combate, né? Lá era uma cidade iluminada, tanta munição, tanto tiro de canhão, de metralhadora, uma coisa que do outro mundo. Não devia existir guerra, porque devia ter a união dos países para fazer negócio, né? Porque a guerra é uma destruição completa. A divisão conhece um dos mais rigorosos invernos registrados em 50 anos na região apenina. Na cordilheira, os termômetros baixam subitamente 10, 15 e até 19 graus abaixo de zero. É um novo inimigo. Por causa do frio, muita gente pegou pé de trincheira, muita gente teve muitas doenças em virtude disso, mas o soldado brasileiro, usando da sua criatividade, pegava lá o borzenguim, né, o coturno, botava folha, botava jornal, e os americanos ficavam fascinados, porque os índices de doença com brasileiros eram até menores do que com os soldados americanos. Quem vai para a Itália nos dias de hoje, numa região dessas que foi ocupada pelos alemães, que os brasileiros combateram os alemães, vai ficar fascinado. Eles fazem desfiles cívicos com as crianças, os adultos, pelas ruas das cidades, com bandeiras brasileiras, bandeiras italianas, cantando a canção do expedicionário em português. Então, é uma cerimônia muito bonita, muito cativante. Cada canto ali onde teve algum combate, onde morreu algum brasileiro, tem um monumento evocativo, Monte Castelo, Montese, onde morreu Frei Orlando. Então, é um povo que cultua muito a história deles, que neste momento é muito ligada à nossa. Tinha morrido 3 soldados brasileiros e eles enterraram e puseram cruz. E na cruz eles escreveram: aqui tem 3 heróis brasileiros, herói brasileiro.
passar por tudo aquilo que nós passamos, chegar e falar, bom, terminou a guerra, é a coisa mais maravilhosa do mundo. A palavra mais bonita até hoje é que eu registrei. Então aquilo me marcou até hoje, me marca. Senhoras e senhores, para o seu pronunciamento e saudar os homenageados, anunciamos o proponente desta sessão solene, deputado Lídio Lopes. Mais uma vez, nós queremos, de antemão, agradecer a presença de todos. É uma satisfação tê-los aqui na Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul. Eu quero, nessa oportunidade, saudar o Coronel Flávio dos Santos Lagoia Garcia, comandante da 9ª Região Militar, neste ato representando o general de Exército José Luiz de Freitas, comandante militar do Oeste. Comentar o coronel Aloísio Pires Ribeiro Filho, comandante do Colégio Militar de Campo Grande. Cumprimentar o professor Paulo Eduardo Cabral, presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso do Sul. Comentar o senhor Agostinho Gonçalves da Mota, presidente da Associação Nacional dos Veteranos da Força Expedicionária Brasileira, FEB, seção Mato Grosso do Sul. E o senhor Januário Antunes Maciel, ex-combatente da Força Expedicionária Brasileira. Eu quero, antes de mais nada, louvar a Deus por essa oportunidade e privilégio de poder presidir uma sessão como esta. Honrosa para mim, em poder acompanhar e homenagear os ex-combatentes e, acima de tudo, presenciá-lo eles também, agraciando com a medalha aqueles que prestaram serviço junto à associação e aos febianos. Para nós é honroso e principalmente, poder ouvir, assistir um vídeo como este, e uma história já apresentada pelo Coronel Wellington, e poder ouvir o hino dos febianos, daqueles que realmente foram para o fronte, foram para a batalha, foram para a guerra, representando o nosso país, e que retornaram para o seio da sua família, e de estar com a sua presença, como hoje o senhor Agostinho, que já é uma pessoa histórica para nós, no Mato Grosso do Sul, o senhor Agostinho Alves da Mota, e o senhor Januário Antunes Maciel, que se fazem presente, e principalmente fazendo com que a sua presença represente os ex-combatentes que fazem parte do Mato Grosso do Sul, da associação aqui do Mato Grosso do Sul. E há pouco eu dizia aqui para o coronel Joia que eu não fui para o Exército, eu não cheguei a servir o Exército, mas sempre fui muito apaixonado no Exército, na carreira militar. Eu, nas oportunidades que eu tinha, quando menino, eu me realizava, então, porque na minha cidade tinha um esquadrão do Exército, uma cavalaria, e eu, então, convivi muito próximo. Era a atração nossa do menino, era ir visitar o Exército, estar vendo as apresentações militares, mas principalmente participando muito efetivamente dentro do comando militar ali da nossa cidade, convivendo com os filhos de militares, e, acima de tudo, era uma referência para nós. E foi assim que eu cresci. Tanto que eu sentava no barbeiro para cortar meu cabelo, a primeira coisa que eu pedia era corte americano, que nem soldado, né? Então, era o sentimento, a realização de poder ver todos aqueles militares e aquilo que eles faziam para a nossa cidade e para a nossa região. E, obviamente, que nós tínhamos uma tranquilidade da segurança que eles transmitiam para nós. E eu acho que é esse sentimento que nós temos hoje, muito embora o Brasil, graças a Deus, é um país livre das guerras, dos embates, dos confrontos, mas nós somos um país bem resguardado pelas forças armadas, e, acima de tudo, nós sabemos que podemos contar com eles, e sempre pronto e de prontidão,
em ver esse trabalho, principalmente na frase que era mais fácil ver uma cobra fumar do que o Brasil participasse de uma guerra. Já participou, mas queremos nós que estejamos cada vez mais distante da guerra e num país de paz como é o Brasil. E eu, então, me sinto honrado aqui e quero parabenizar o seu Agostinho e o seu Januário, que fazem parte da Associação dos Febianos, e principalmente parabenizar os que serão honrados hoje e agraciados com a medalha de expedicionário, e deixar como referência, muito embora o Estado seja laico, eu sou cristão. E eu tenho comigo uma referência, e eu cito todos os eventos que eu tenho participado, e para mim, nesta noite, é mais memorável ainda, que está no livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10, que diz o seguinte: tudo que vier às mãos para fazer, faze-os conforme as tuas forças. Ou seja, faz para ser o melhor, seja o que você for na sua vida, o profissional que for, seja um médico, um odontólogo, seja um contador, seja um pedreiro, um servente de pedreiro, seja um militar, seja um professor, um educador, seja o melhor, porque ele finaliza esse versículo dizendo o seguinte: porque para a sepultura para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência e nem sabedoria alguma. Ou seja, nós não levamos nada dessa vida, mas nós deixamos, sim, um grande legado. E é exatamente este legado que nós vemos aqui na vida do seu Agostinho e do seu Januário, que são ex-combatentes febianos, que estão deixando o seu legado e a sua história registrada neste país, no estado do Mato Grosso do Sul e em Campo Grande. Então, parabéns, seu Agostinho, parabéns, seu Januário, parabéns a todos os febianos, ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Eu passo ao cerimonial para que prossiga, então, com os... Senhoras e senhores, de acordo com o que dispõe o artigo 4º da Resolução número 10 de 2005, a Assembleia Legislativa, todos os anos, quanto à definição dos agraciados com a Medalha do Mérito, se valerá da Associação Nacional dos Veteranos da FEB Seção MS, para que seja responsável pelas propostas das indicações, escolha e efetiva apresentação dos nomes de pessoas ou entidades, observando o disposto na resolução e normas internas da própria associação. Portanto, passamos à entrega das homenagens desta noite e convidamos o presidente da Associação Nacional dos Veteranos da FEB Seção MS, senhor Agostinho Gonçalves da Mota, juntamente com o veterano, senhor Januário Antunes Maciel, para procederem à entrega da honraria. Os agraciados receberão a Medalha do Mérito Força Expedicionária Brasileira da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul, por indicação da FEB Seção MS. Seu Januário Antunes Maciel, hoje com 96 anos, recebe nossos aplausos e será condecorado com a Medalha do Mérito Força Expedicionária Brasileira da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul. Seu Agostinho, para a entrega da medalha ao senhor Januário. Senhor Januário, ele que é natural de Ponta Porã, integrou ao 1º Regimento de Infantaria, Regimento Sampaio, da Força Expedicionária Brasileira FEB,
combatendo o nazifascismo nos campos de batalha da Europa entre 23 de novembro de 1944 a 22 de agosto de 1945, durante a Segunda Guerra Mundial. Recebeu a medalha da campanha por ter participado da Segunda Guerra Mundial. Cabo reformado da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, ex-combatente da Força Expedicionária Brasileira, herói do Brasil. O ex-combatente senhor Isidoro também participará aí da entrega das honrarias. O homenageado é o general de exército João Francisco Ferreira, representado pelo capitão José Lourenço Parreira. General de exército João Francisco Ferreira, ele foi declarado aspirante a oficial da infantaria pela Academia Militar das Agulhas Negras, tendo sido classificado em primeiro lugar de sua turma em 1972. Ele é doutor em Ciências Militares pela Escola de Comando do Estado-Maior do Exército, serviu em diversas organizações militares do Brasil, tendo sido comandante da 8ª Brigada de Infantaria Motorizada. O general de exército João Francisco Ferreira, ele foi comandante militar do Oeste entre 2011 e 2014. Atualmente, ele é oficial general da reserva e membro do Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso do Sul. Convidamos para receber a medalha do mérito da Força Expedicionária Brasileira, FEB, Seção Mato Grosso do Sul, professor Paulo Eduardo Cabral. Ele é natural de São Paulo, capital, sociólogo e bacharel em Direito, professor universitário, presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso do Sul. A todos aqueles que nos assistem pela TV Assembleia, Canal 9 da NET, sessão solene de entrega da medalha do mérito Força Expedicionária Brasileira. Esta honraria está sendo entregue pelos ex-combatentes Agostinho Gonçalves da Mota, Isidoro Teodoro da Silva e Januário Antunes Maciel. Convidamos neste momento o homenageado José Mário Antunes da Silva, natural de Campo Grande, graduado em Administração de Empresas, graduado em Gestão Comercial, MBA em Gestão Pública, secretário municipal de Assistência Social de Campo Grande, gestor das políticas públicas da assistência social, colaborador da Associação Nacional dos Veteranos da Força Expedicionária Brasileira.
E agora convidamos Coronel Rubens Alberto Rodrigues Januário. O homenageado Coronel Rubens Alberto Rodrigues Januário, ele é natural de Itatiba, São Paulo. Bacharel em Ciências Militares pela Academia Militar das Agulhas Negras, doutorado em Ciências Militares pela Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, assessor do comandante da 2ª Divisão do Exército de São Paulo, ex-comandante do 9º Batalhão de Engenharia de Combate de Aquidauana. Os veteranos da FEB, senhor Agostinho Gonçalves da Mota, Isidoro Teodoro da Silva, senhor Januário Antunes Maciel, estão condecorando personalidades com a Medalha do Mérito da Força Expedicionária Brasileira. O homenageado é o Coronel Arthur Martim Lopes, representado pelo seu filho, Alisson Mineu Nishikawa Lopes. O homenageado Coronel Arthur Martim Lopes, ele é natural do Rio de Janeiro, doutor em Ciências Militares pela Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, oficial da Reserva, assessor cultural do Comando Militar do Oeste e colaborador da Associação Nacional dos Veteranos da Força Expedicionária Brasileira. Convidamos para receber esta justa homenagem o professor Elton Costa. O homenageado, professor Elton Costa, ele é natural de Dourados, Mato Grosso do Sul, graduado em Comunicação Social, Jornalismo pelo Centro Universitário da Grande Dourados, mestre em Comunicação pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, doutor em Comunicação e Linguagens na Universidade Tuiuti do Paraná, pós-doutor em História pela Universidade Federal do Paraná. É professor e coordenador do curso de jornalismo das faculdades SECAL em Ponta Grossa, Paraná. Colaborador da Associação Nacional dos Veteranos da Força Expedicionária Brasileira. Convidamos o homenageado Paulo Baltazar. O homenageado Paulo Baltazar, ele é natural de Anastácio, Mato Grosso do Sul. Licenciado e bacharel em Geografia pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Mestrado em Ciências Sociais, Antropologia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Pesquisador em Antropologia e tradutor da língua terena. É professor da UFMS Campus Aquidauana e colaborador da FEB, seção MS. Convidamos para receber esta justa homenagem a professora Rita de Cássia de Barros Galícia. Professora Rita de Cássia, ela que é natural de Bela Vista, Mato Grosso do Sul, licenciada em História, pós-graduada em História Regional, pós-graduada em Métodos e Técnicas de Ensino Superior, é pesquisadora na Secretaria de Cultura e Turismo e professora de História aqui em Campo Grande, nesta capital.
Convidamos a homenageada professora Rosângela Lieco Cato. Professora Rosângela, ela é natural de Dois Irmãos do Buriti, bacharel em Direito, especialista em Antropologia Filosófica aplicada ao Direito e mestrado em Direito. É presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, membro da Comissão de Direito Eletrônico da OAB-MS, procuradora jurídica e coordenadora de articulação e mobilização da Federação das APAES do Estado de Mato Grosso do Sul, vice-presidente do Instituto dos Direitos Humanos de Mato Grosso do Sul, e ex-colaboradora, e também é colaboradora da FEB-MS. Convidamos o homenageado senhor, o professor Arthur Jorge Ferreira do Amaral. Ele que é natural de Glória de Dourados, Mato Grosso do Sul. Foi deputado estadual da primeira legislatura. Foi um deputado constituinte. Ele é historiador e apresentador. É jornalista da TV O Estado e colaborador da Associação Nacional dos Veteranos da Força Expedicionária Brasileira. Convidamos o homenageado Geraldo Duarte Ferreira. Ele é natural de Aquidauana, Mato Grosso do Sul, graduado em jornalismo, jornalista indigenista, colaborador da Associação Nacional dos Veteranos da Força Expedicionária Brasileira, é pesquisador e ex-presidente do Sindicato dos Jornalistas de Mato Grosso do Sul. Senhor Geraldo Duarte Ferreira, condecorado com a Medalha do Mérito da Força Expedicionária Brasileira da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Convidamos o homenageado Major Niedson de Carvalho Mendonça. Major Niedson de Carvalho Mendonça, ele é natural de Campos Sales, Ceará. Bacharel em Ciências Militares pela Academia Militar das Agulhas Negras. É subcomandante do 9º Batalhão de Engenharia de Combate. Também é pesquisador, é responsável pela revitalização do Museu da Força Expedicionária Brasileira, Museu Machado Lopes, no 9º Batalhão de Engenharia de Combate, em Aquidauana. Sessão solene com a entrega da Medalha do Mérito da Força Expedicionária Brasileira. Convidamos o homenageado capitão QOPM Yuri Iasu Noguchi. Ele é natural de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, bacharel em Segurança Pública, bacharel em Física, pós-graduado em Planejamento Estratégico, mestre em Física Aplicada. É oficial da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul e colaborador da Associação Nacional dos Veteranos da Força Expedicionária Brasileira.
Convidamos a homenageada primeira tenente Ângela Santos Siqueira, natural de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, bacharel em Biblioteconomia pelo Instituto de Ensino Superior da FUNLEC e SFMS. É bibliotecária do Colégio Militar de Campo Grande e colaboradora da Associação Nacional dos Veteranos da Força Expedicionária Brasileira. Convidamos para receber a homenagem o subtenente Francisco das Chagas Alves. Ele é natural de Ipueira, Ceará, bacharel e licenciado em Geografia e tecnólogo em Gestão de Pessoal. É chefe da seção de Comunicação Social da 9º Batalhão de Engenharia de Combate de Aquidauana e colaborador do Museu Marechal Machado Lopes. Convidamos para receber a homenagem o 2º Sargento Joaquim Fernandes Sanches da Silva, natural de Aquidauana, Mato Grosso do Sul, curso de formação de cabos de engenharia, é chefe do pelotão de obras do 9º Batalhão de Engenharia de Combate, responsável pela revitalização do Museu da Força Expedicionária Brasileira, Museu Machado Lopes, no 9º Batalhão de Engenharia de Combate, em Aquidauana. Convidamos para receber a homenagem o cabo PM Irã Rodrigues Gonzaga Júnior. Ele é natural desta capital, tem a formação de praças da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, é presidente nacional do Motoclube Germanos LE, que é uma irmandade fiel às antigas tradições de motociclismo e desde a sua criação em julho de 2017 vem homenageando a Força Expedicionária Brasileira em seus símbolos, atividades e viagens, tornando-se um dos principais incentivadores da luta e da história da FEB. Agradecemos aos ex-combatentes, senhor Agostinho Gonçalves da Mota, senhor Isidoro Teodoro da Silva e o senhor Januário Antunes Maciel, que merecem nossos aplausos e que está aqui fazendo a entrega dessa condecoração, essa justa homenagem. Mais uma vez nós agradecemos as homenagens prestadas aos homenageados. E assim, esta presidência concede a palavra ao professor Paulo Eduardo Cabral, presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso do Sul, IFAM, para falar em nome dos homenageados. Excelente senhor, deputado Lídio Lopes,
Coronel Flávio dos Santos Lajola Garcia, representando o general José Luiz de Freitas, Coronel Aloysio Pires Ribeiro, filho, senhor Agostinho Gonçalves da Mota, senhor Januário Antunes Maciel, Coronel Wellington Corlê dos Santos, amigos, familiares, senhoras e senhores, boa noite. Primeiramente, quero expor a dificuldade de alinhavar um texto em nome do grupo de agraciados com a Medalha do Mérito da Força Expedicionária Brasileira, para dizer da gratidão de todos e do nosso respeito à Associação Nacional dos Veteranos AFEB, seção Mato Grosso do Sul. O desejável teria sido pensar a fala de cada uma das pessoas para, de algum modo, ter refletido o seu sentimento, individual, único, porém de difícil tradução em palavras, principalmente quando alheias. Ademais, em uma circunstância assim, é difícil, se não impossível, escapar da subjetividade. Afinal, quando se buscam as ideias para alicerçar aquilo que será dito, rememoram-se lembranças, sendo inevitável reportar-se à experiência vivida, ao repertório acumulado, à visão de mundo estruturada ao longo da vida. Por isso, de antemão, excuso-me por ter me adentrado no terreno da minha vivência pessoal. E se o faço, é porque nela tem papel de destaque a presença de um tio, que integrou o 11º Regimento de Infantaria de São João del Rei, quando convocado pela Força Expedicionária Brasileira. Com a identidade de guerra número 306.078-T44, era conhecido como Cabo Cabral. Embora quando nasci o conflito já tivesse acabado, a memória dele era muito viva na casa da nossa família. Fosse por objetos que o evocassem, fosse pelas muitas histórias sobre ele ouvidas dos avós, ainda sob peso daquela emoção recente. De sua parte, tio Antônio, traumatizado pelos horrores dos campos de batalha, raramente se referia a essa parte de sua história. E quando o fazia, era lacônico. Mas, na sala, junto de outros retratos, destacava-se um de forma oval, com a foto dele fardado, reverenciado com orgulho pelos familiares. Havia ainda uma bênção papal impressa em retângulo comprido, uma espécie de pergaminho, no alto a esfinge de Pio XII, paramentado, lembrança recebida em mãos do chefe do Vaticano. Eram dois ícones que despertavam a curiosidade, coisas muito diferentes daquelas que havia em outras casas. Em torno deles se tecia um rosário de perguntas, tentando compreender aquele episódio para uma criança tão distante no tempo e no espaço. Ouvíamos narrativas de privações imposta pelo racionamento de víveres durante a guerra. Era preciso ir para a fila do pão às 3h da madrugada, a fim de garantir a ração diária. Os combustíveis também faltavam. Comentavam a respeito dos que aportaram no país, fugidos da perseguição nazista. Os relatos sobre a angústia de cada noite, ao pé do rádio, na audiência do boletim de guerra, quando eram declinados os nomes dos soldados mortos em combate, impressionavam o imaginário infantil. Então, apesar de o Brasil não ter sido palco da guerra, o cotidiano das pessoas foi diretamente atingido. Nas cidades litorâneas, o blackout era obrigatório como medida de precaução. O noticiário era dominado pelos acontecimentos do fronte. Os projetos individuais e coletivos eram condicionados por aquela conjuntura, como mostra bem o romance A Guerra Está em Nós, de Marques Rabelo. Ela, de fato, permeou a vida da humanidade de uma forma inexorável e seus desdobramentos até hoje se fazem sentir. Getúlio Vargas, tardiamente, declara guerra ao eixo. É bem verdade, pressionado por Roosevelt, dele tirando a contrapartida da Companhia Siderúrgica Nacional.
Para tanto, em 1943, foi criada a Força Expedicionária Brasileira com o propósito de organizar a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Participação que se deu principalmente por razões ditadas pelo pragmatismo do presidente. Simultaneamente foi criada a Legião Brasileira de Assistência, com a finalidade de assistir às famílias dos pracinhas. Eram 25.334 pessoas, a quase totalidade jovens, muitos oriundos de lares pobres, cuja ausência desorganizava o mundo doméstico. Por isso, o governo buscou, através dessa ação social, compensar-lhes o ônus imposto pela convocação de seus filhos. Em junho de 44, parte para a Europa o primeiro contingente da FEB, incorporado ao 4º Corpo do 5º Exército Americano, integrando a campanha aliada na Itália. A participação dos brasileiros na tomada de Castelnovo e do Monte Castelo e o ataque a Montese, etapa crucial da batalha, quando o exército alemão teve de recuar, desguarnecendo a linha gótica, contribuiu decisivamente para a ofensiva final. O cenário da guerra, dominado pelos Apeninos, embora de grande beleza, foi um lugar extremamente inóspito quando o rigoroso inverno de 44, 45 fez a temperatura chegar a quase 20 graus negativos, impondo enorme sofrimento àqueles moços vindos dos trópicos. Não bastassem as contingências inerentes ao conflito, a natureza fez-se madrasta para com nossos valorosos soldados. Morreram em combate 450 praças, 13 oficiais e 8 pilotos, e cerca de 12 mil homens foram feridos, parte dos quais veio a óbito posteriormente em decorrência dos ferimentos sofridos. Essa página de heroísmo se escreveu com o sangue e a vida de muitos brasileiros que, afinal, fizeram-se vitoriosos. Enquanto na Europa os febianos lutavam com os aliados pela democracia, no Brasil, desde o final de 1937, quando Vargas instaurou o Estado Novo, vivia-se uma ditadura. A contradição entre essas duas vertentes era flagrante, aprofundando-se cada vez mais à medida que a Força Expedicionária Brasileira combatia. Fim da guerra, a situação do governo se fizera insustentável. É correto afirmar que a redemocratização do país, em 1946, é, entre outros fatores, uma consequência direta da ação da FEB nos campos da Itália. Portanto, rendemos homenagens a esse contingente de brasileiros que marcou honrada e bravamente a presença do nosso país na Segunda Guerra Mundial, dos quais temos a alegria de destacar os nomes dos senhores Justino Pires de Arruda, Agostinho Gonçalves da Mota e Isidoro Teodoro da Silva, aqui presentes, e Januário Antunes Maciel, Manuel Castro Siqueira, Moacir Aleixo e Nilton Guido, veteranos da FEB de Mato Grosso do Sul, para os quais peço uma salva de palmas. Ao lembrar-me de meu tio, Antônio Cabral, penso em todos os que já partiram, nas adversidades suportadas com estoicismo, no quanto sofreram. E nesse grave momento da vida nacional, honrar a memória desses feitos e referenciar esses heróis e heroínas que integraram a FEB requer mais do que palavras. Exige atitudes em defesa dos ideais democráticos pelos quais eles lutaram, ainda porque a mais imperfeita das democracias será sempre superior a qualquer alternativa totalitária. Viva a liberdade! Obrigado. Essa presidência agradece ao professor Paulo Eduardo Cabral, que pronunciou em nome dos homenageados, e concede a palavra ao excelentíssimo senhor coronel Aloísio Pires Ribeiro, que é comandante da Escola Militar, para que faça
o uso da palavra, falando, então, em nome das autoridades militares. Você acha que eu vou ganhar uma cobra fumada? Excelentíssimo senhor deputado Lídio Lopes, proponente desta sessão solene, coronel dileto amigo Flávio dos Santos Lajó Garcia, comandante da 9ª Região Militar, professora Paulo Eduardo Cabral, presidente do Instituto Histórico e Geográfico do Mato Grosso do Sul, senhor Agostinho Gonçalves da Mota, presidente da Associação Nacional dos Veteranos da Força Expedicionária FEB, Seção Mato Grosso do Sul, senhor Januário Antunes de Maciel, ex-combatente da Força Expedicionária Brasileira, e o senhor Isidoro, muito obrigado, também ex-combatente da Força Expedicionária Brasileira. Nós estamos aqui nos regozijando com esse momento tão solene, tão importante para a nossa história, para nós. Me dirijo também aos senhores e senhores recipiendários dessa tão nobre, tão importante comenda, que é a medalha de distinção da FEB, concedida pela Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso do Sul. Estava me lembrando ali dos vários relatos históricos que pudemos ver, da atuação dos nossos pracinhos nos campos da Itália, nos montes, e lembrava-me de um herói registrado nos antigos livros do Antigo Testamento, Josué, que ele teve que conquistar uma cidade chamada Jericó. Diz o relato que os muros de Jericó caíram, mas ele teve que conquistar aquela cidade, a qual estava situada num pequeno monte. Da mesma maneira, quantas e quantas histórias que os nossos pracinhos, nossos ex-combatentes aqui presentes, quantos montes, quanto terreno, quantas estradas, quantos inimigos eles tiveram que abater, tiveram que vencer, tiveram que prosseguir, em que pese o fogo pesado, em que pese as adversidades, em que pese o frio, já relatado brilhantemente pelo nosso professor. E nós, então, queremos reconhecer, como povo brasileiro, como estamos usufruindo desse legado da liberdade que eles deixaram a nós, devemos a eles, devemos aos senhores que estão aqui entre nós, a configuração de liberdade que temos no mundo atual, cuja maior parte dos habitantes pode agradecer a Deus, agradecer a esses distintos senhores que a nós legaram, que a nós deixaram essas páginas de heroísmo e de bravura na história da humanidade. Então, por que não solicitar ainda mais uma vez uma calorosa salva de palmas aos nossos pracinhas aqui presentes. Muito obrigado. Esta presidência agradece ao coronel Aloísio Pires Ribeiro. E eu estava aqui imaginando presenciar aqui o senhor Agostinho Gonçalves da Mota, com 93 anos de idade. Senhor Isidoro Teodoro da Silva, com 93 anos de idade. Senhor Januário Antunes Maciel, com 96 anos de idade. Esses três jovens moços que se fazem presente e que nos deram a graça da sua honrosa presença em poder prestar homenagem aos senhores. É glorioso uma oportunidade como esta, e eu ficava imaginando, ainda fazem parte aqui da Associação do Mato Grosso do Sul, o senhor Manuel Castro Ribeiro, com 95, o senhor Moacir Aleixo, com 97, e o senhor Justino Pires de Arruda, com 98 anos de idade. Então, deixa um legado e uma história para esta geração, e eu ficava pensando, enquanto o coronel falava, enquanto o professor falava, o que devia passar na mente deles, quando voltaram de uma guerra, nos dias após guerra e nos anos após guerra. Que experiência de vida, que legado nos deixam. Esta presidência agradece a presença das autoridades, das senhoras e dos senhores convidados, familiares e amigos dos homenageados e aos membros dos segmentos de nossa sociedade aqui representados. Solicito ao cerimonial que posicione os homenageados para uma foto oficial. Declaro encerrada a presente sessão solene, desejando a todos uma boa noite e que Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela presença.
foto oficial, tá? Muito obrigado.